Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Vamos ao resumo dos últimos capítulos da novela A Desalmada. Saiba como será o final de Fernanda, Rafael, Otávio Toscano, Júlia, Isabela e companhia. Será que vai ter algum personagem que vai voltar para a história para revelar um grande segredo? Ou isso tudo é pura conversa fiada, conversa furada? Se liguem no resumo para vocês saberem em detalhes como será o final dessa grande história. Mas antes, por favor, eu peço a você que deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim o YouTube vai avisar você sempre que eu postar um novo vídeo. Antepenúltimo capítulo. Fernanda diz a Rafael que o ama e sai arrasada. Otávio continua envenenando o filho contra Fernanda. Otávio diz para Rafael dar entrada logo no divórcio, porque uma mulher traidora assim não pode seguir ao lado dele. Rafael pede para a mãe deixá-la sós com o pai. Rafael repreende o pai por ter traído a mãe com Júlia. Otávio diz que nunca disse que é um santo e que reconhece que cometeu um grave erro com Júlia, mas, apesar disso, nunca deixou de amar a mãe dele. A força do ódio para terminar de fazer o resumo de AD, viu gente? Meu Deus, que nojo tremendo desse Otávio. Esse porco infeliz tinha que ser capado. Rafael disse que nada justifica o que o pai fez com a mãe dele e que duvida que ele possa convencê-la a perdoá-lo. E a ele, muito menos. Fernanda vai até a capela falar com Letícia. Letícia pergunta o que César deu para ela inventar sobre a morte do seu esposo e o estupro. Fernanda diz que Letícia está tão cega quanto o Rafael. Fernanda diz a Letícia que Otávio é um ser escuro e que só depende dela descobrir. Marcela é encontrada. Luiz diz a Miriam que encontraram inconsciente, bateram nela e não sabem o que mais fizeram a ela. Pietro diz que Erasmo e os seus irmãos ficaram com os sequestradores. Otávio encontra Fernanda saindo da fazenda, debocha dela e tenta abraçá-la. Fernanda diz para ele não tocá-la e não se sentir tão seguro de que já ganhou, porque falta que ela permita isso a ele. Cheio de cinismo, Otávio diz que Santiago deve ter pensado o mesmo a última vez que ele o viu. Furiosa, Fernanda dá um tapa na cara de Otávio e manda ele calar a boca. Otávio tenta segurá-la. Fernanda dá outra bofetada nele e diz para ele não voltar a tocá-la. No rancho Novo Amanhecer, Miriam cuida de Marcela. Brenda chega na fazenda. Rafael diz a ela que Fernanda nunca o amou, só se casou com ele para entrar na fazenda e destruir a família dele. Carmelo afirma para Francisca que ama Letícia e que só continua na fazenda para protegê-la de todos, até do marido dela. Fernanda pede para César se esconder de novo antes que a polícia o encontre. César diz que não vai embora sem encontrar a maneira de que o infeliz Otávio pague. Otávio se ajoelha e pede para Letícia perdoar a traição dele com Júlia. Decidida a não perdoá-lo, Letícia manda Otávio dormir no quarto de hóspedes. Brenda diz a Rafael que não quer que ninguém, nem a Fernanda, o machuque. Davi assume seu cargo como prefeito. César vai até a fazenda e ameaça Rafael com uma arma para que ele o escute. César diz que a única coisa que ele e Fernanda queriam era encontrar provas contra o criminoso do Otávio. Rafael manda César parar de acusar o pai dele. César diz a Rafael que não quis vender as terras dele para Otávio, então Otávio esperou que ele estivesse longe para colocar fogo em sua casa com a filha dele dentro, e foi por isso que ele tentou matá-lo. Rafael diz que o seu pai seria incapaz de fazer algo assim. César diz que Otávio queria as terras dele para dar para uma de suas amantes. César diz a Rafael que se ele abrir os olhos e apoiar a Fernanda, ele vai se afastar, mas se continuar dando as costas para ela, não vai descansar até se casar com ela. Isabela diz a Roberto que o bebê dele já está com ele, com o seu nome e os seus sobrenomes como deve ser. Ângela chega. Isabela pede perdão a Ângela e diz que ela tinha razão em tudo. Ângela e Isabela fazem as pazes. Rafael diz que César não precisava ter se incomodado em lhe dizer tudo aquilo, porque finalmente já está claro que Fernanda ama ele. Moreno chega com seus homens e leva César preso, sob a acusação de ter roubado a fazenda de Otávio. César manda Rafael dizer para o pai que isso não vai evitar que a justiça seja feita pelos inocentes que ele matou. Rafael diz que César e nem Fernanda puderam provar tudo isso. Marcela acorda, pede perdão a Miriam e diz que se fez tudo o que fez foi por inveja, porque queria o Luiz, queria a vida dela.
Miriam diz a Marcela que a perdoou desde o momento em que ela tomou seu lugar para defendê-la. Davi procura Fernanda e diz que quer saber tudo sobre as fraudes que o seu pai e Otávio fizeram. Fernanda entrega para Davi uma cópia de todos os contratos. Davi diz a Moreno que precisa que ele entregue a Ângela tudo sobre a morte de Santiago Ramírez. Moreno fica nervoso e age de forma bem estranha. Brenda conversa com Fernanda, diz que escutou a versão dela, mas francamente ela não a convenceu. Brenda confessa a Fernanda que está apaixonada por Rafael. Ela diz que é melhor Fernanda aceitar logo a sua derrota e deixar Rafael em paz. Fernanda deixa claro para Brenda que não vai deixar o caminho livre para ela e nem para ninguém. Rafael chega no rancho de Fernanda. Júlia liga para Otávio e pede para ele vê-la na cabana. Fernanda chega e escuta quando Rafael diz a Joana que elas inventaram toda aquela mentira contra o pai dele para encobrir Fernanda, igual com a relação dela com César. Joana diz a Rafael que César não é amante de Fernanda e que isso o pai dele inventou para cegar a razão dele. Rafael diz que o que o pai fez foi abrir os seus olhos e o que o consola é que a polícia já prendeu aquele infeliz. Fernanda se aproxima. Com deboche, Rafael diz: "Oh, minha desalmada, agora você terá que ir na cadeia para fazer visitas conjugais." Furiosa, Fernanda dá uma bofetada em Rafael. Diz que ele é muito injusto e que ela só roga a Deus para que tanto ódio sem sentido não o converta no pai dele. Rafael vai embora do rancho sem dizer mais nada. Marcela confessa a Luiz que fingiu o problema na perna. Luiz diz que se ela devia algo para ele, ao salvar a Miriam, já o pagou. Fernanda vai visitar César, o agradece por ter falado com Rafael, mas diz que ele continua sem acreditar nela. César diz que tinha que fazer isso pela família dele e por amor a ela. Rafael chega em casa bêbado e diz a Brenda que não pode com tudo isso que está acontecendo com Fernanda. Brenda aproveita para dar o bote, quando Rafael diz que faz bem para ele ter ela por perto. Toda alegrinha, Brenda se aproxima de Rafael e o beija. Otávio dá dinheiro para Júlia, diz que não quer saber nada dela e manda ela ir embora da cabana. Júlia beija Otávio e diz que não vai se conformar com as migalhas dele. Otávio diz que por ela ser uma qualquer, se vende caro demais. Júlia não gosta do que ouve e tenta dar uma bofetada nele. Otávio não permite e diz que agora sim ela vai saber quem ele é. Otávio, já mantão escroto, começa a enforcar Júlia bisca devassa, sem dó nem piedade. Penúltimo capítulo. Otávio enforca Júlia até ela desmaiar. Brenda para de beijar Rafael e começa a falar do que sente por ele, mas ao se virar, vê que Rafael está dormindo. Júlia vai pedir abrigo para Martina. Martina diz: "Para quê? Para que você me faça o mesmo que fez a Letícia? Você tá louca se pensa que eu vou permitir que o diabo entre na minha casa." Rafael acorda ao escutar o pai discutindo com Germã e Letícia. Letícia diz a Otávio que Germã tem provas de que ele o roubou e pergunta se ele vai negar. Germã diz que pelo menos Letícia já se deu conta do tipo de gente que Otávio é e que os seus advogados vão procurá-lo. Otávio manda Germã ir embora da casa dele e pede que, pelo amor de Deus, Letícia e Rafael não acreditem nele, porque ele está mentindo, e diz que isso é coisa da Fernanda. Otávio insinua que Fernanda convenceu Germã a ajudá-la, porque o seduziu. Letícia diz que Germã tem provas e não é dos que arriscam a amizade por um momento de prazer. Letícia sai e Otávio diz: "Filho, você sim acredita em mim, não é verdade?" Rafael diz que não, até que o pai lhe demonstre o contrário. Otávio diz que assim será, que vai limpar o seu nome. Rafael diz para o pai não se esforçar, porque só o decepciona mais. No dia seguinte, Rafael pede desculpas a Brenda pelo que aconteceu à noite. Brenda diz que foi ela que o beijou e fez isso porque gosta dele. Brenda diz que sabe que ele continua gostando da Fernanda e que por enquanto só pretende ser amiga dele. Júlia procura Isabela, diz que não tem para onde ir e mostra o que Otávio fez com ela. Isabela não chama Júlia mais de mãe, se nega a ajudá-la e avisa para ela não se aproximar mais do pai dela ou vai saber do que ela é capaz. Rafael deixa claro para o pai que vai apoiar a mãe. Diz que a fazenda é dela e é melhor Otávio ir embora. Pedro diz a Fernanda que entre as pessoas que foram ameaçadas por Otávio para venderem suas terras está o seu primo, que morreu, seu compadre
e os irmãos dele que fugiram, e ele sabe onde encontrá-los. Davi avisa para o pai não voltar a procurar Maria. Antônio diz a Davi que se Francisca fez alguma fofoca para ele, com certeza foi para conseguir algum favor em troca. Davi diz que não, que Francisca lhe disse porque a aterroriza que ele procure a Maria e revela que ela é filha dele. Fernanda recebe o pedido de divórcio. Antônio diz a Davi que Francisca mentiu. Então, Davi mostra o exame de DNA que mandou fazer. Furiosa, Martina rasga o exame. Antônio e Martina começam a discutir e colocam a culpa um no outro pelas fraudes de Otávio. Davi diz que tem vergonha de ser filho deles e que vai se encarregar de devolver às pessoas do povoado tudo o que eles roubaram. Fernanda diz a Rafael que não vai assinar o divórcio. Fernanda pergunta se ele pensa que ela se arriscaria a perdê-lo só para difamar o pai dele. Rafael diz que já está farto, manda ela assinar aquele maldito divórcio e sumir da vida dele. Rosalina sente as dores do parto. Gabriel desmaia. Luiz começa a passar mal e Miriam entra para acompanhar Rosalina durante o parto. Martina diz a Otávio que ele precisa fazer algo, porque Davi mandou fazer uma auditoria e vai colocá-los na prisão. Otávio diz que tudo isso é culpa da Fernanda, mas ele não vai deixá-la ganhar. Davi conta para Rafael que Maria é sua irmã. Furioso, Antônio procura Francisca e a pressiona para dizer a Davi que tudo que diz sobre ele é mentira. Francisca dá uma bofetada em Antônio e grita por socorro. Maria chega e manda Antônio soltar a avó dela. Antônio empurra Francisca, que bate a cabeça e cai inconsciente. Maria se desespera, pensa que a avó morreu e corre pedindo ajuda. Antônio tenta impedi-la, mas os homens da fazenda o cercam e o espancam. Rafael e Davi encontram Francisca. Otávio diz a Letícia que se ela quer o divórcio, vai ter, mas primeiro terá que assinar os documentos que ele pediu e depois nunca mais voltará a vê-lo. Letícia pega os papéis e diz, claro, porque com esses papéis você pode vender tudo que é meu. Letícia rasga os papéis e manda Otávio escutá-la bem. Letícia diz que ele não vai tirar dela, nem a empacotadora e nem a sua fazenda, e grita para ele sumir da casa dela, da empacotadora e da sua vida. Letícia manda Otávio arrumar as coisas dele e evitar a vergonha de que os seguranças o tirem. Chupa, praga ruim, cão dos infernos, isso é pouco para você, seu maldito. Maria diz a Carmelo que Antônio matou a avó dela e quis matá-la também. Antônio pede para Carmelo levá-lo para o hospital. Carmelo diz a Antônio que Francisca era como uma mãe para todos na fazenda e corta os dedos dele com o machado. Maria conta para Letícia, Rafael e Davi que foi Antônio que empurrou a avó dela. Marcela e Erasmo finalmente se entendem e ficam juntos. No hospital, Francisca diz a Pietro que se ele quiser formar uma família com Maria, tão bonita quanto a dele, ele tem a permissão dela. Maria agradece a avó por tudo e promete que ela vai se orgulhar muito dela. Francisca diz que sempre se orgulhou, a chama de netinha e morre. Último capítulo. Fernanda está no hospital acompanhando Pietro. Ele vai até ela e avisa que Francisca morreu. Miriam e Luiz se reconciliam. Germán entrega um pendrive para Rafael e diz que talvez aquilo o ajudará a encontrar as respostas de que precisa. Júlia tenta vender suas joias e acaba sendo roubada. Ela sai feito doida atrás do ladrão. Davi diz a Rafael que Antônio já foi operado, mas os médicos não conseguiram implantar os dedos dele. Davi fica arrasado ao saber que Francisca morreu. Davi denuncia o pai pela morte de Francisca. Antônio é pego de surpresa quando os policiais entram em seu quarto e diz que ele está preso. Antônio pede para Davi não fazer isso com ele. Antônio diz que Davi é prefeito e pode ajudá-lo, pois é pai dele. Davi dá as costas para Antônio e sai. Clara diz a Davi que sente muito por tudo o que ele está passando. Clara pede para Davi deixar ela ajudá-lo a superar tudo isso. Davi diz que não merece ela e os dois fazem as pazes. Maria, Carmelo, Pietro, Rafael e os empregados da fazenda se despedem de Francisca. Otávio manda Carmelo ir se preparando para outro velório. Carmelo pergunta quem vai ser o defunto agora. Otávio diz, minha esposa, Carmelo, minha Lete, quero que você a mate.
Cruzes, esse Otávio é o próprio demônio disfarçado de gente. No cemitério, depois do enterro de Francisca, Ângela avisa Davi que a polícia prendeu Isidoro e os cúmplices dele e diz que foram eles que roubaram a fazenda de Otávio. Davi diz a Maria que depois eles vão conversar e quando está saindo, pede para Pietro não deixar sua irmã só. Maria e Pietro não entendem nada. Fernanda prova para Rafael que a assinatura de Santiago não é a que está no contrato que Otávio fez. Rafael diz que já revisou os documentos que ela deixou e os que Germán entregou. Rafael diz que é verdade que nos negócios o pai fez tudo ao contrário do que ele acreditava. Carmelo pergunta por que Otávio quer que mate a senhora Letícia se ela nunca lhe fez nada. Otávio manda Carmelo não questioná-lo e fazer o que ele manda. Otávio diz que é o herdeiro universal de Letícia e ele não tem tempo a perder. Carmelo encara Otávio com muito ódio. Rafael pergunta por que Fernanda está tão segura de que foi o pai dele que fez tanto mal para ela, se ela disse que o sujeito estava encapuzado. Fernanda diz que é pelo pingente. Fernanda diz que enquanto Otávio abusava dela, a única coisa que pôde ver foi aquele maldito pingente de touro. Rafael pergunta se foi por isso que ela foi embora quando fizeram amor pela primeira vez. Fernanda diz que pensou que tinha se apaixonado pelo homem que abusou dela, diz que queria matá-lo e revela que atirou nele. Toda irritadinha, Brenda diz a Fernanda que por culpa dela, Rafael ficou em cadeira de rodas e quase morreu. Fernanda diz a Rafael que não está pedindo que ele a perdoe. A única coisa que quer é que ele revise aquele documento e que tome cuidado com o pai dele. Rafael vê os vídeos onde os pequenos produtores revelam que foram ameaçados por Otávio para venderem as suas terras. Letícia está na capela rezando quando Carmelo chega. Carmelo diz a Letícia que tudo que a Fernanda disse é verdade, que Otávio matou o marido dela e depois abusou dela. Carmelo diz que atirou em Fernanda para matar, assim como ela disse. Chocada, Letícia pergunta por que Carmelo está lhe dizendo isso. Carmelo diz que é porque é a verdade, e o pior é que o patrão quer ficar com tudo o que é dela, por isso o mandou matá-la. Letícia fica apavorada. Carmelo pede para Letícia não ter medo e revela que gosta dela. Carmelo diz a Letícia que com certeza não voltará a vê-la, pede perdão a ela e vai embora. Fernanda está no rancho sozinha quando Otávio chega e a agarra à força. Otávio diz que agora a Fernanda vai pagar tudo o que lhe deve. Letícia entra em casa aflita, conta a Germão o que Carmelo disse e pede para procurar Rafael para que ele leve a Fernanda para se esconder na fazenda. Letícia liga no celular de Fernanda e deixa uma mensagem dizendo que ela tinha razão em tudo e pedindo para ela se esconder, porque Otávio pode machucá-la. Otávio diz a Fernanda que por ela perdeu tudo o que queria. Fernanda diz que foi isso que jurou fazer e finalmente conseguiu. Otávio diz que Fernanda precisa de um homem como ele, não um como Rafael. Otávio diz que Fernanda vai ser dele de novo. Nesse momento, Rafael chega, manda o pai soltar Fernanda, dá um murro nele e diz para ele não voltar a tocar na mulher dele. Otávio grita que aquela mulher é dele. Rafael diz que o pai lhe dá nojo e o chama de pervertido. Otávio avança sobre o filho. Rafael tira a corrente com o pingente de touro e acerta na cara de Otávio. Rafael diz que renega ter o sangue dele, joga a corrente no chão e fala que para ele o pai está morto. Otávio pega a arma e atira em Fernanda. Fernanda cai nos braços de Rafael. Otávio diz que se Rafael vai odiá-lo, que seja por algo que vale a pena. Carmelo atira nas costas de Otávio, evitando que ele mate Fernanda. Carmelo vai embora. Com dificuldade, Otávio pega a corrente com pingente de touro, coloca no pescoço e foge. Fernanda pede para Rafael perdoá-la e diz que nunca quis fazer mal a ele. Rafael diz que a perdoa, mas pede para ela ficar com ele. César chega. Fernanda fica inconsciente e Rafael se desespera. Algum tempo depois, nós veremos Rafael acendendo uma vela na igreja. De repente, Fernanda se aproxima dele. Rafael diz que sentiu que tinha que agradecer aquela nova oportunidade da vida e agradecer que ela está com ele. Rafael diz que também acendeu a vela por Santiago. Fernanda o agradece e diz que de alguma forma as coisas encontraram seu lugar e ela finalmente sente completa paz. Rafael entrega para César as novas escrituras do terreno dele e diz que é para ele começar uma nova vida. Rafael deseja o melhor para César.
César agradece a Rafael, mas diz que não quer saber mais nada daquele lugar e sugere que eles construam nas terras dele um albergue para os imigrantes. Fernanda diz que ainda não entende como Otávio sobreviveu e quem foi que o ajudou a fugir. Rafael garante a César que se encontrar Otávio, ele mesmo entregará para a justiça. Júlia Bisca Devassa finalmente encontra o seu lugar. Ela trabalha no antigo Bordel da Flor, que agora é administrado por Esmeralda. Júlia é conhecida pelos clientes como Venenosa. Davi visita Martina no presídio. Descontrolada e com uma enorme cicatriz no rosto, Martina diz que Davi é um maldito traidor que aprendeu ali e se casou com uma prostituta. Na fazenda, durante um almoço entre amigos, Luiz diz a todos que Miriam e ele vão se casar outra vez. Os amigos compartilham da alegria de Luiz por ter conseguido alcançar o seu objetivo. Fernanda e Rafael saem de fininho. Eles caminham pela fazenda, dizem que se amam e se beijam apaixonadamente. Otávio está em uma caverna e jura que todos vão lhe pagar. E é o fim da primeira temporada dessa linda história de amor entre Fernanda, a nossa querida Desalmada, e Rafael Toscano. Como foi divulgado, a Desalmada terá uma segunda temporada e está previsto para começarem as gravações em 2023. Conforme forem saindo mais novidades, eu compartilho com vocês aqui no YouTube, na aba Comunidade. Agradeço de coração a todos que acompanharam os resumos diários e semanais da novela A Desalmada. Que Deus abençoe a todos vocês.